Vamos ler a Bíblia Sagrada, irmãos, em Isaías capítulo 61, para nós meditarmos também na palavra de Deus, neste culto de missões, neste culto missionário, no capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aonde nós temos aqui a salvação, a proclamação da salvação. Nós temos aqui o modelo, o maior modelo de missões estabelecido por Cristo Jesus, o principal missionário que essa terra já conheceu. Então está aqui uma palavra profetizada, vaticinada pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo aproximadamente. Isaías profetiza a respeito do Messias. Está aqui no livro do profeta Isaías, um livro que representa, o livro da Bíblia que representa a Bíblia, porque ele tem muitas coisas parecidas com toda a Bíblia. O livro de Isaías, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido, os primeiros 39 capítulos é referente à história de Israel. Ele se diz referente a toda a história de Israel, e todo no contexto falando dos profetas de Israel, representando o Velho Testamento, exatamente com 39 livros. Assim, os 39 capítulos do livro de Isaías também representando essa fase de Israel. Mas os demais 27 capítulos representam os 27 livros do Novo Testamento, exatamente os 27 livros representados pelos 27 capítulos do livro de Isaías. E aí sim, os últimos 27 capítulos retratam apenas somente ao Messias, a proclamação, ao reino, a Cristo, representando o Novo Testamento, fechando 66 capítulos, igual a Bíblia tem 66 livros. Então isso é muito importante. É neste texto que nós vamos ler então o capítulo 61 de Isaías, aonde fala sobre a proclamação da salvação. E diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito de angustiado, a fim de que se achem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E a igreja do Senhor Jesus pode dizer glória a Deus por esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Esta mensagem de Jesus, essa mensagem que fala da proclamação da salvação, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, o maior missionário, é o tema dessa reflexão. Jesus, o maior missionário. Não houve na história da humanidade um homem maior do que Cristo em suas ações, atitudes, em amor, em sentimento, porque ele era também, não somente porque era o Filho de Deus, mas porque ele assumiu essa condição também de ser este homem que destacou-se na história da humanidade. Ninguém superou Jesus, ninguém pôde ser maior do que ele. O poder, a autoridade, a divindade. Olha que Jesus maravilhoso é este nosso, aleluia. Ele salva, ele cura e batiza também com o Espírito Santo, amém, glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Jesus, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E aí o profeta profetizando numa visão, já vendo o que ia acontecer lá 700 anos antes de Cristo nascer, ele já dizia: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, glória a Deus. O Espírito do Senhor Jeová. Olha, quando a gente vem para o Novo Testamento, nós olhamos quando Jesus inicia o seu ministério. O Evangelho de Mateus já vai falar sobre isso no início,
Quando Jesus, ele inicia o seu ministério, depois de 30 anos, quando completou os seus 30 anos de idade, porque na época a maioridade era 30 anos para o homem, e Jesus, quando completou a maioridade, ele deixou a casa do seu pai, do seu padrasto José, da sua mãe Maria, de seus irmãos, e saiu para cumprir o seu chamado e o seu ministério. Não que ele já não exercia antes, sim, mas ele sempre, desde os 12 anos, quando ele aparece aos 12 anos, ele aparece lá dando ensinamento para os doutores no templo, ele já é destacado. Ou desde dos seus 40 dias, quando aparece na Bíblia Sagrada, quando aos 40 dias ele aparece chegando no templo com sua mãe e o seu padrasto, que foram levar para apresentá-lo, e a Bíblia diz que lá o sacerdote estava lá, Simeão, e Simeão, ele quando vê aquela criança entrar, foi revelado para ele pelo Espírito Santo, e ele diz: oh glória a Deus, porque os meus olhos viram a tua glória, aleluia, oh glória a Deus, os meus olhos viram a tua glória. Ele começa a orar, porque ele viu a glória de Deus, não era a glória do templo. E depois o profeta Ageu, ele vai profetizar, e ele profetizou isso, ele dizendo: olha, a glória do segundo templo será maior do que o primeiro, e a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. Não era em ouro e prata, irmãos, não era na suntuosidade do templo, do segundo templo, que foi erguido com colunas de ouro e de prata, não, mas a glória do segundo templo era a presença do próprio Filho de Deus encarnado, que foi a lição de hoje de manhã, encarnado, e veio e entrou como aquela Maria entra com aquela criança, e o Simeão diz: os meus olhos viram a tua glória, aleluia. A glória da segunda casa não era ouro nem prata, mas foi a presença de Jesus, o nosso Salvador. Eu quero dizer nesta noite para a igreja, irmãos, não adianta uma igreja estar pintada de ouro, de prata, cadeiras estofadas, não adianta um ambiente confortável, se a presença e a glória dele não estiver na casa, se a presença e a glória dele não estiver presente, nada tem sentido, nada tem sentido. Mas quando ele está, a presença dele está, você pode sentar num cepo, você pode ficar de pé, você pode estar de qualquer forma, sem conforto nenhum, mas o Espírito Santo de Deus, através da glória de Cristo, traz à igreja alegria, traz ânimo, e ninguém quer ir embora, todo mundo quer ficar na presença de Deus, porque a glória não é a beleza do templo, mas é a beleza de Cristo. É por isso que Jesus tem que ser o centro das reuniões, é por isso que Jesus tem que ser o maior na casa, é por isso que Jesus tem que ser o centro de todas as coisas, aleluia. Ele precisa estar no centro da adoração, ele precisa ser falado, proclamado, aclamado. Jesus precisa ser pregado para que haja salvação em nossas vidas e nas famílias. Glória a Deus, aleluia. E quando ele vai para o batismo, João Batista está cumprindo também a profecia de Malaquias, porque o profeta Malaquias disse no capítulo 3, no capítulo 4, ele diz que eu envio, eis que envio o meu anjo adiante de vós, que preparará o caminho, glória a Deus, aleluia. Está falando de João Batista, que chegou antes, primo de Jesus, mas que chega antes, que também numa ação maravilhosa do Espírito Santo, a Isabel também, ela concebe e ela dá luz a este filho, glória a Deus, juntamente com seu esposo. Esse, no caso de Jesus, foi gerado pelo Espírito, mas João Batista não, ele veio no mesmo sentimento humano de Isabel com o seu esposo, mas João Batista, primo de Jesus, nasce 6 meses antes, e João Batista, ele veio para abrir o caminho, preparar o caminho. Por quê, igreja? Porque havia uma treva sobre a terra, havia um período na terra de aproximadamente 400 anos de trevas, 400 anos de negridão espiritual, aonde não havia manifestação de Deus, aonde Deus não falou por profeta, Deus não falou por mim nem por Tumi, Deus não falou de nenhuma forma, havia só uma manifestação
manifestação no capítulo 5 de João, uma manifestação de tempo em tempo, quando o anjo movia as águas. E quando o anjo movia as águas, quem entrasse no tanque, no momento em que o anjo movia as águas, era curado, sarado e restaurado. Era a única manifestação que a gente vê nesse período. Não havia, aliás, Deus não falou por boca de profeta, Deus não falou e não mandou ninguém escrever nada. Foram escritos nesse período 7 livros: Bel, Judite, Macabeu, 1º e 2º Macabeu, e outros livros que compõem na Bíblia cristã católica universal, que não está na evangélica, que são livros que foram escritos nesse período. Mas foi exatamente o período em que Deus não falou nada, que Deus não disse nada, e por isso não estão no canon da nossa Bíblia Sagrada. Mas nesse período o povo se embruteceu, porque, irmãos, sabe de uma coisa? Se Deus não falar na igreja, se Deus não falar no meio do povo, é terrível. Se Deus se calar, é terrível. Quando Deus não fala por um tempo, é muito triste, muito difícil. É por isso que a igreja precisa ouvir a voz de Deus, a igreja precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E eu digo mais, a igreja precisa dizer: fala, Deus. O crente precisa dizer: fala, Deus. Aleluia. Nós temos que ouvir a voz de Deus nas nossas reuniões, porque se Deus não fala, irmão, imagina se Deus não falar. Mas Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou a igreja. Ouça, Deus está falando por meio da natureza, por meio dos acontecimentos. Deus está falando por tantas coisas que estão acontecendo neste mundo. Deus está falando na palavra, Deus fala através dos louvores, Deus está falando. E João Batista chega neste momento de trevas, de incredulidade extrema, com uma roupa de couro simples, sandálias de couro. E ele chega e começa a pregar uma mensagem dura: arrependei-vos e sejam batizados, raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha, quem vieste ver no deserto? Quem vocês vieram ver no deserto? Um homem, uma cana seca. Não tinha aparência, tinha nada, era uma cana seca apenas. Surgiu no deserto, mas ali era a voz de Deus. Se alimentava de mel silvestre, gafanhoto. Pregou a mensagem dura do arrependimento. Porque, irmãos, quando o povo, ou quando alguém está num estágio de incredulidade tão alto, ele precisa de uma mensagem dura. Quando alguém está num estágio de incredulidade tão alto, quando uma nação, quando um povo, quando uma cidade, quando alguém está num estágio de incredulidade tão alto, tão duro, ele precisa de uma mensagem dura. Mas essa mensagem não pode ser humana, não é uma mensagem humana, não é uma mensagem que sai do homem, tem que ser uma mensagem que venha do céu, uma mensagem dura, mas é uma mensagem que vem de Deus, vai quebrar a parede de incredulidade. É necessário. João Batista anunciava, e quando João Batista está pregando no deserto da Judeia, diz a Bíblia, que as pessoas, as cidades circunvizinhas, várias cidades, as pessoas vinham ver João Batista, e elas eram atraídas, irmãos, quem sabe pela fama de João Batista, porque ouvia-se dizer: há um homem pregando uma mensagem dura no deserto.
Há um homem que está pregando uma mensagem de arrependimento, mas eu imagino ainda mais. Este profeta foi enviado por Deus, e a mensagem que ele pregava, por mais dura que fosse, atraía as pessoas, atraía as multidões para ouvi-lo, atraía as multidões para ouvi-lo, porque havia graça nele, havia unção do Espírito Santo nele. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que não importa a condição, não importa o lugar, não importa a circunstância, se Deus, a presença de Deus está na vida de alguém, aleluia, o Senhor vai ser glorificado através dessa pessoa, o nome do Senhor será glorificado, e haverá uma atração de Deus para essas pessoas, e não é o homem, mas é Deus, é a presença dele. Quando João Batista está batizando e chega muita gente, de repente ele encontra-se com o Cordeiro de Deus, e ele, quando viu Jesus, foi-lhe revelado pelo Espírito, e ele diz: eu vos batizo com água para a remissão dos vossos pecados. Porque o batismo era uma confissão de arrependimento público, era uma confissão pública de arrependimento. E aceitar Jesus e ser batizado no século I, século II, século III, era a mesma coisa que assinar uma sentença de morte. Era a mesma coisa dizer: eu sou testemunha que Jesus, Filho de Deus, nasceu, cresceu, exerceu o seu ministério, Filho de Deus, foi morto, morreu, entregou a sua vida, mas ressuscitou e está vivo. Então era a mesma coisa que assinar uma sentença de morte, era um testemunha vivo. Então era a mesma coisa que dizer: eu estou disposto a morrer por ele, mas eu aceito. Então eles eram batizados pelo batismo de arrependimento, e João Batista disse: mas após mim vem um que batiza com Espírito Santo e com fogo. Eu só com água, mas este que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia. E quando de repente ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, eu não sou digno de tirar as sandálias ou amarrar os cadarços, desamarrar os cadarços da sua sandália. E Jesus disse: João Batista, para que se cumpra a justiça de Deus, eu preciso ser batizado. E João Batista submerge Jesus nas águas. E quando João Batista submerge Jesus nas águas, o Espírito Santo de Deus, para cumprir Isaías 61, desce em forma corpórea de uma pomba. E a Bíblia diz que desce e repousa sobre o Filho do Deus Altíssimo, que está na terra, está agora no Rio Jordão sendo batizado por João. O céu se abre e o Pai fala lá dos céus. Irmãos, a voz de Deus é maravilhosa, é linda. Ela é tanto meiga, suave, mas como é forte. Eu já pude ouvir a voz de Deus, que numa visão falou comigo, e eu precisava de uma resposta de Deus para uma determinada situação. E ao deitar, saiu o teto da casa, sumiu o forro, o teto da casa, e uma nuvem baixou em cima da casa, e a voz saía da nuvem, falando comigo, dizendo o que eu deveria e como eu deveria proceder, como eu deveria fazer. A voz de Deus saía da nuvem. Eu não vi Deus, mas a voz dele eu ouvi, que saía da nuvem. Glória a Deus, aleluia. E falava comigo, aleluia. A voz de Deus brada dos altos céus, dizendo: eis aí o meu filho, em quem eu tenho prazer.
Esse é o nosso Jesus, a voz do Pai, o Espírito Santo, representado pela pomba. Ele desceu incorporado uma pomba, e desce a pomba como símbolo do Espírito, uma pomba branca, desce e repousa sobre Jesus. O Filho está nas águas do Rio Jordão, a pomba está sobre ele, o Espírito Santo ali representado, e a voz do Pai. A Trindade se manifestou Deus Pai, se manifestou Deus Espírito Santo, e se manifestou Deus Filho. Aleluia, glória seja dada ao nome. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo e começou a cumprir o seu ministério, e saiu para cumprir o seu ministério. Por 3 anos ele saiu para cumprir o seu ministério, e ele diz: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para você, irmão, que a mensagem de Jesus é boas novas. É boas novas. Não tenha medo de falar da mensagem, porque ela é boas novas. O Evangelho é boas novas. Glória a Deus. Aleluia. Aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos. Primeiro, Jesus veio para entregar uma mensagem boa, uma boa nova para a humanidade. Glória a Deus. Uma boa nova para o homem, para a mulher, que estava, como a Bíblia diz lá em Lucas, quando fala do homem caído, estava na mesma condição do homem que foi assaltado, estava ferido, machucado, meio morto. Mas a boa nova chegou. Então Jesus veio. Aquele homem representa a humanidade caída. A boa nova era essa. Jesus veio para entregar uma boa nova. Qual a boa nova? A boa nova do Evangelho. O que é a boa nova? É a proposta de uma vida melhor nessa terra. É uma proposta de um emprego melhor nessa terra. É uma proposta de um futuro melhor nessa terra. Tudo isso, irmão, faz parte do pacote. É um combo. Vem também. Mas a principal mensagem da boa nova não está restrita às coisas dessa vida apenas. A mensagem da boa nova, ela começa pela salvação. Jesus está dizendo olha, há um céu, eu vim para vos mostrar o caminho, eu sou o caminho. Há um céu preparado, há um lugar preparado para quem crê. A mensagem da salvação. O homem precisava ser salvo, estava perdido, precisava de um Salvador, precisava de alguém que lhe salvasse. Por isso ele veio pregar a boas novas de salvação aos mansos. Por que aos mansos, irmão? Porque a pessoa precisa entender que precisa de um Salvador. A pessoa precisa entender que precisa de um Salvador. A pessoa que não entende que precisa de ser salvo, que acha que já está salvo e que não precisa da salvação, ele morre na perdição, morre na ignorância e não consegue o carimbo da salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Ele não consegue o passe livre para o céu por meio da morte de Cristo Jesus no Calvário. Mas quem entender, quem abrir o coração, quem mansamente abrir o coração e dizer: ó Senhor, eis-me aqui, envia a tua palavra a mim. Esta palavra de boa nova vai gerar primeiro restauração. Vai restaurar. Essa mensagem restaura. Quantas pessoas foram restauradas por esta palavra, por esse Evangelho? Famílias restauradas, machucadas, destruídas pelo pecado, destruída pelo sistema do mal, submerso no vício, na droga, no pecado, na prostituição, sem esperança de salvação, sem esperança de nada.
Mas quando alguém chegou lá e disse: há uma esperança para você, Jesus quer te salvar. E quando ela disse: então se Jesus quer me salvar, eu estou pronto a ser salvo. Aí Jesus entrou e começou a restaurar a casa. E começou a restaurar a casa. E se nós fosse ouvir os testemunhos, se nós fosse colher testemunhos aqui hoje e perguntar para os irmãos qual é a tua experiência de salvação, muitos iam dizer tantas coisas. Muitos iam dizer: antes eu era assim. Antes eu não conhecia, eu não sabia. E alguns iam dizer assim: se eu soubesse que era tão bom essa palavra, esse evangelho, eu teria aceitado antes. Muitos vão dizer assim: se eu soubesse que era tão bom, eu teria entregado a minha vida antes para o Senhor. Eu perdi muito tempo lá fora. Porque quando uma pessoa se encontra com a palavra, se encontra com o evangelho, começa a restauração, irmão. Começa a restauração. A restauração, ela se dá em 3 níveis. Ela se dá no nível espiritual, porque a restauração começa de dentro para fora. Então ela se dá no nível espiritual. A pessoa que já estava desligado, que não tinha mais contato com Deus, já não tinha mais contato, não sabia mais, e não tinha mais prazer, e não tinha mais conhecimento, não tinha prazer de falar com Deus, ou nem cria mais, espiritualmente estava desligado de Deus, estava cortado da graça. De repente há uma religação, e aí ele começa a ser restaurado de dentro para fora, espiritualmente. A restauração começa de dentro para fora. Prova isso, pastor. Prova na Bíblia, está cheio de provas, mas uma bem simples e bem fácil de compreender e bem simples, está lá no capítulo 11 de João, se não me falha a memória. Quando Jesus é avisado que o seu amigo Lázaro morreu, e a Bíblia diz que Jesus espera um pouquinho para chegar lá, espera um tempo para chegar lá. Jesus podia sair correndo, irmão, mas tem coisas que Jesus deixa um pouquinho. Ele espera um pouquinho para o milagre ser maior. Jesus deixa um pouquinho, a gente sentia a dificuldade. Aí por que Jesus não faz agora? Ele faz na hora que ele quiser fazer, porque ele não quer fazer agora, ele quer fazer depois, porque o milagre vai ser maior. Ele sabe como é que vai ser. Ele esperou uns dias, passou 4 dias, Jesus chegou lá, e a aldeia de Betânia era bem pertinho de Jerusalém, bem pertinho. Jesus chega lá, e Marta, e diz: Jesus, por que tu demorou, Jesus? Se tu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Jesus: Marta, eu já te disse que Jesus era amigo da família. Jesus posava na casa da família, era uma família íntima de Jesus, é onde Jesus se hospedava nas viagens, ele era muito amigo. E ali, inclusive, Jesus chora, né? 11:35, se não me falha a memória, Jesus chorou. Jesus chorou. É o menor versículo do Novo Testamento, tem 10 letras. Jesus chorou. Tem 11 letras. 10 letras é Êxodo 20:13, que é o menor versículo de toda a Bíblia. Aí Jesus chora, mas ele diz: Marta, eu já te disse, Marta, se tu creres. Marta, eu já te disse, se tu creres. Tem que dizer com mais força. Esse negócio aqui, isso é forte, irmão. Isso é forte, porque a gente está pensando que Deus não tem mais, não realiza mais.
A gente às vezes fica pensando que o Senhor não faz mais. Alguém diz, a igreja já está tudo meio bagunçado, o Espírito Santo não age, Deus não faz nada, está enganado. O nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo Jesus é o mesmo hoje. Ele pode fazer milagres. Então disse Jesus, se tu creres, Marta, aí Jesus disse, onde é que ele está? Está sepultado. Então tire a pedra, eu vou restaurar ele. Essa foi a minha missão, vou restaurá-lo. Tiraram a pedra. Aí Jesus grita lá de fora. Grita que eu falo, mas falou forte. Lázaro! E lá está dormindo. E Jesus disse, Marta, ele está dormindo, Marta, ele não está morto. Aí desacordou Lázaro. Irmão, já pensou coisa boa se acordar com o chamado de Jesus? Aleluia. Já pensou se acordar Jesus dizendo, João, Pedro, Paulo? Você já ouviu Jesus te chamar, irmão? Eu já ouvi. A gente olha assim, mas cadê? Ninguém me chamou. E aquela voz te chamando, o próprio Senhor te chamando. Lázaro, sai para fora. Aí ficaram tudo assim os curiosos, porque irmão, tem muita gente curiosa, e faz parte também do combo. Tem que ter também esses, né? Tem os que aqueles ficam assim, eu quero ver se vai dar certo esse negócio aí. Vou ver se vai ter crescimento mesmo na igreja esse ano. Eu quero ver mesmo se vai ter salvação. Quero só ver. Eu quero ver mesmo se Jesus vai fazer milagres. São os curiosos. Vai ver, irmão, vai ver. Só que daí tem uma palavra para ti. Para ti que eu digo na terceira pessoa, se houver alguém aqui, né? Eu creio que não há, pastor Joel. Mas vai que tem alguém escondido aí por aí, pensando assim, né? Não acredito, não crendo mais nos milagres. Aí lá nos Reis tem um texto onde o Senhor, o profeta disse para aquele general, tu vai ver. Tu acha que ele disse, não vai acontecer o milagre que está falando. Ele disse, tu vai ver, mas tu não vai participar. Tu vai ver que vai ter comida. Deus vai prosperar essa obra. Deus vai abençoar. Deus vai mandar recursos. Deus vai mandar comida. Deus não vai faltar nada. O povo está morrendo, mas vai vir recurso. Hoje não tem nada. Estava trocando uma cabeça de jumento. Estava comendo um esterco e cabeça de jumento. Trocavam por metas de pratos que não tinha mais nada para comer. Aí o profeta diz, amanhã a essas horas, 24 horas o profeta deu, vai haver comida em abundância. Fala, duvido, disse o general. Tu vai ver, mas não vai participar. Então cuidado, irmão, porque não vou entrar nesse mérito, mas cuidado, nunca duvide da voz de Deus, porque você pode ver e não participar. Aí o homem, no outro 24 horas, Deus fez um milagre. Isso é mensagem para outro dia. Mas Deus fez um milagre, irmão, tremendo. E aí de repente o general estava lá no portão. Passaram por cima dele. Ele só viu, mas não pôde participar. Então não duvide do que Deus pode fazer, porque você pode ver e não participar. E eu não quero, e Deus não quer que você não seja participante. Deus quer que todos participem da mesa das bênçãos. Mas então, por favor, creia, confie, creia nos milagres. Ficaram tudo olhando assim, vamos ver. De repente, irmão, sai Lázaro para fora, todo enfaixado. Porque eles enfaixavam a pessoa, né? Ele sai com os panos, tudo enrolado com panos. Sai para fora. A primeira restauração, ela é de dentro para fora. Primeiro, Jesus restaurou a vida dele. Deu vida para ele. E disse, receba a vida, Lázaro, te acorda desse sono.
E Deus restaurou o espírito de Lázaro, se acordou, ele voltou a viver novamente, porque o Espírito de Deus está mais interessado em primeiro lugar, a restauração, ela se dá no primeiro nível de restauração, é por dentro, não é por fora, é por dentro. Depois que restaurou por dentro, o que Jesus disse? Agora começa a desenrolar ele. Agora começa a desenrolar. Irmão, as faixas, os panos, é para depois. Aquilo que a pessoa vem enrolada, faixa que representa o que a pessoa traz, os embrólios, aquilo que enrola a pessoa lá no mundo. Ela vem enrolada, né? Enrolada em faixa, em panos, do vício, do mau comportamento, da má forma de se vestir, e de tudo isso, tudo panos rotos que estão enrolados. Calma, esses são panos que representam a morte. Vai ser tirado depois, não tenha pressa de tirar. Às vezes a gente quer tirar primeiro os panos antes de restaurar por dentro. Tem uns apressadinhos, não, mas assim não dá, irmão, assim dá, é assim que dá. Deixa Deus restaurar por dentro primeiro, deixa o Espírito Santo trazer vida e restaurar por dentro primeiro. Não te preocupa com as faixas e os panos, na hora certa Jesus vai dizer, pode começar a desenrolar agora, pode começar a tirar as faixas agora. Que ao contrário de Jesus, às vezes a gente quer primeiro desenrolar, antes que a pessoa nem tem vida ainda, nem nasceu ainda, irmão, e a gente já quer meter na água, já quer fazer, nem está restaurado ainda. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele completa por dentro, porque quando o Espírito Santo, Jesus restaurar por dentro primeiro, irmão, as faixas é muito básico para ele. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo a palavra de Deus? A restauração no primeiro nível se dá no Espírito. Depois vem o processo de santificação. Eu não terminei a mensagem da ceia ainda, que foi o segundo ponto da mensagem, que é a árvore. E os irmãos estão perguntando, pastor, mas e a vara descascada? O senhor tem um processo que não deu tempo de falar, mas quem sabe na ceia de fevereiro nós vamos continuar falando do processo de santificação. É um processo que se dá. Então tenha calma. Nós vamos primeiro dizer, Jesus, faz aquilo que o Senhor veio fazer, que o Senhor sabe fazer, que tu é mestre para fazer, que tu é Senhor, tu sabe bem fazer isso. Restaurar espiritualmente essa cidade, restaurar espiritualmente essas vidas, restaurar espiritualmente essas famílias. Ore assim, diga, Senhor Jesus, faz o que o Senhor sabe fazer, restaura, restaura, porque ele diz, o Espírito Santo de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas, para restaurar. Jesus vai restaurar, quer restaurar a nossa casa, a tua família, Ele vai restaurar. Mas não tente desamarrar, tirar as faixas primeiro. Deixa Ele chamar primeiro e dizer, vem para fora. A palavra igreja em grego é eclésia, que significa sair para fora. Aqueles são tirados para fora. Então quando Jesus dizer, vem para fora, vem para cá, ele não está dizendo sai, ele está dizendo vem para fora. Ele está te tirando de um sistema mundano, de um sistema de pecado, de um sistema de engano. Ele está dizendo vem para cá, porque aqui tem salvação, aqui tem restauração, aqui tem vida nova, aqui tem perdão, aqui tem tantas coisas maravilhosas. Vem para fora, vem para fora. Quer dizer, vem para a igreja, não para as quatro paredes. Vem para a igreja, faz parte do corpo da igreja, vem fazer parte desse corpo. Porque se você estiver ligado nesse corpo, você vai ser alvo da restauração. Glória a Deus. E aí, irmão, Jesus começa a restaurar por dentro, depois restaura por fora, tira as ataduras, tira os panos rotos, desamarra, desenlia o cabra, que nem diz os nordestinos.
desenlia os cabos. Essa semana nós visitamos um centro de recuperação. Fomos levar um irmão nosso daqui lá, que serve a Deus aqui, mas está com aquele problema do álcool, né? Está sofrendo, nós fomos levar. Aí conversando lá com o Roberto, nós estivemos lá, conversando com o diretor da casa, o pastor da casa lá. Ele me apresentou um jovem, disse: esse jovem aqui, pastor, ele é teu sobrinho. Eu falei: como meu sobrinho? Meu sobrinho? Meu primo? Eu disse: mas como? Não, é que o pai dele é casado com a tua prima. Eu falei: que prima? Ele falou: eu tenho tantas primas, eu nem lembro dessa prima, mas é uma prima minha. Ele falou o nome e tal, eu lembrei. Irmã do pastor Rubem, que é meu primo também. E ele disse: meu pai é casado com a tua prima e tal. E aí o pastor da casa disse: pois é, hoje o pastor da casa, ele disse, eu e ele puxamos cadeia junto. Puxamos cadeia junto. Mas eu fui restaurado. Jesus me tirou de lá, paguei a pena, fui restaurado, e hoje estou aqui cuidando desse centro de recuperação, totalmente restaurado. Irmãos, as fases de restauração do Espírito Santo através de Jesus é tão maravilhosa, que tira a pessoa lá do lixo. Salmo 113. Quem é como tu, Senhor, que se encurva para ver a terra, que se encurva para... Minha voz não dá mais. Quem é como tu? Deus se encurva, irmão. Tem gente que não se encurva, mas Deus se encurva. Tem gente que não se dobra para a salvação, não quer Jesus, não tem jeito, não quer a salvação, mas ele se encurva. Depois canta esse hino do Egito, não sei quem vai cantar, mas esse hino é bonito. Aí fala assim, olha lá. Aí diz o Salmo 113: se encurva para a terra para ver o que está na terra, e olha no lixo. Está lá a palavra monturo, é lixo. Olha no lixo. E dá uma sopradinha assim. Você sopra, já soprou num monte de lixo? Se você soprar, você vai ver que vai levantar uma poeirinha. O lixo fica ali, mas a poeira sobe assim. Aí a Bíblia diz que Deus vai lá e se encurva, sopra e olha, e sobe um pó, faz uma poeirinha. Ele é tão maravilhoso que ele pega essa poeirinha, esse pozinho, que você somos feitos de pó. Está lá em Gênesis, lá no começo de tudo. Pegou o homem e formou do pó da terra. Pega esse homem, esse pozinho. A Bíblia diz que ele pega ele do lixo, pega aquele pó que não é pó só, é só pó. O lixo fica lá, mas ele pega a poeirinha, transforma ela, dá um banho de misericórdia, dá um banho de graça, por meio da palavra, do evangelho, vai restaurando por dentro, restaura por fora, e vai arrumando, e vai deixando ele bonito, vai deixando ele belo, e vai deixando ele lindo, e ele vai ficando com um sorriso no rosto. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Ele começa a ficar com o rosto alegre, já não sorria, mas agora começa a sorrir, não sonhava, começa a sonhar, não acreditava, mas começa a crer. Ele começa a viver o novo de Deus. Ele começa a viver o novo de Deus. E aí o que Deus faz? É tão maravilhoso que pega essa pessoa que era um bandido, que era um assassino, que era um bêbado, que era um alcoólatra, era um drogado. Pega ele, isso aqui não é pejorativo, irmão, mas é o que? É a condição do pecador. Pega ele, transforma ele num filho de Deus. Só isso, pastor? Não.
Pega ele e dá uma cadeira para ele sentar. Antes era só um pozinho no meio do lixo, mas agora já tem até uma cadeira para sentar. Aonde, pastor? No meio dos seus príncipes. Irmão, olha aqui, essa palavra é maravilhosa. Aliás, toda a palavra, eu sou apaixonado pela palavra. Dá uma cadeira para ele sentar no meio dos príncipes. Aí você diz: pastor, tu ganhou, está lá sentado no púlpito, pastor Joel está lá. Vocês ganharam essa cadeira. Não, não é essa cadeira aqui. Quem disse que essa cadeira aqui é dos príncipes? Os homens que inventaram isso, não está na Bíblia. Está falando da posição espiritual. Da posição. Deus pega alguém que não tinha posição, que não tinha dignidade, que não tinha mais nem família, não tinha mais nada, estava destruído, estava prestes a ser morto para sempre. Aí Deus pega ele e coloca ele no meio dos seus príncipes. Aqui, na igreja, vem para fora. Vem para fora, coloca ele, faz parte do corpo. Ele começa a fazer parte do corpo. Tem um lugar especial. Sabe qual é o lugar de honra na igreja? É o lugar que você ocupa. O lugar que você ocupa é um lugar de honra. Está na Bíblia, pastor? Está em Lucas 10, 20, 19 e 20. Diz a Bíblia: muitos reis e profetas desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvides, mas a eles não foi dado esse poder, essa graça. Mas aos pequeninos da graça foi dado esse direito e esse privilégio de ver o reino acontecer e de ouvir as coisas acontecer no reino. Este é o lugar de honra que reis e profetas desejaram, mas Deus deu a você. A manifestação do dia da graça. Se eu ficar aberta, deixa eu fechar aqui, porque tem um monte de coisa boa ali. Aleluia, é bom demais a palavra de Deus, irmão. Como alguém não consegue amar isso aqui? Olha. Aí Deus traz, transforma, restaura por dentro, restaura por fora, dá um lugar de honra para Ele. Quer dizer, dá a salvação em um lugar de honra. Está lá em 14 também de João, de João. Não, por que vos perturba o coração? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o Pai, mas voltarei outra vez. E se eu voltar, eu voltarei para vos levar, para que vocês estejam também junto comigo aonde eu estou. Eu quero que vocês estejam. É o lugar de honra que Deus te deu. Um lugar no corpo aqui e um lugar lá em cima preparado. Restauração espiritual, restauração física. E o terceiro tipo de restauração, de nível de restauração, restauração emocional. É a restauração completa. Jesus trabalha no espírito, no corpo e na alma. Na alma, a mente. Porque lá a mente é o campo de batalha. Mas Jesus trabalha, transforma a mente. E a mente de um crente transformado, irmão, só pensa no céu, nas coisas de Cristo. É lindo. Então Deus quer fazer isso. O Espírito do Senhor ungiu Jesus. E esta boa nova que está sendo pregada, anunciada, está aqui nesta noite em Sananduva. 2025 é um ano de restauração, um ano de mudança de vida, um ano de onde Deus vai levantar muitos, vai fazer do pó levantar muita gente, vai colocar sentado. Quem estava aqui na vigília ouviu Deus falar: quem não quer, Deus vai tirar, e Deus vai trazer quem quer. Ou seja, a salvação, irmãos, ela não pode ser negada. Quem não quer a salvação, quem negar a salvação, aliás, o pecado, um dos pecados, uma das características do pecado do Espírito Santo é este: é não aceitar a salvação, é não aceitar a salvação. Mas quem quiser a salvação, Ele vai trazer, Ele vai dizer: vem
vem para fora. Mas quem não quer a salvação, infelizmente, não terão a salvação. Mas se quiser a salvação, a porta está aberta, e Jesus está dizendo: vem para fora, e eu vou transformá-lo, eu vou mudá-lo. Vamos ficar em pé, igreja. Quem é como tu, Senhor? Não sei se o grupo vai cantar ou o Gito junto. Eu acho que eles cantam junto esse hino, né? Sei. Depois o grupo fica aqui atrás de mim também para nós ministrar aqui. Nós vamos orar agora, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não há missão sem a pregação do Evangelho, sem o Evangelho estar presente. Não tem como a igreja fazer missões, não tem como a igreja avançar, se nós não priorizar o Evangelho e a pregação do Evangelho. E eu não posso também terminar essa mensagem sem fazer o convite. Você ainda não aceitou a salvação em Jesus? Você não aceitou ainda? Glória a Deus. Então, pode vir, enquanto os irmãos vão cantar esse hino. Eu vou pedir para os obreiros nos ajudar a orar ali embaixo, já ficar aqui, e nós vamos ministrar. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Você não entregou ainda, é hoje. O Salvador está aqui, Ele quer começar o processo de salvação, de restauração na sua casa, na sua vida, espiritual, física e emocional. Ele quer trabalhar. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Levante a sua mãozinha para nós orar por você. Você não pode ir para casa assim. Precisamos orar por você, se você está aqui nesta noite. Pastor, mas é lá na casa, está assistindo pelas câmeras. Então, se você está na sua casa, não aceitou Jesus ainda, dobra o seu joelho aí onde você está, ou aceite Jesus aí onde você está, e depois mande mensagem lá na página lá. Mande mensagem lá, que nós vamos te assistir e vamos te atender. Mas aceite Jesus onde você estiver, não interessa aonde. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Esse é o primeiro convite. Quem quer aceitar Jesus como Salvador?